Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Toda semana aqui a gente começa trazendo um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. A gente está se aproximando aí da metade do mês de junho, um mês bastante festivo, mas também de muita chuva e também de muitos problemas respiratórios que acometem não só crianças, mas também jovens e adultos. Então, para falar sobre esse assunto de doenças respiratórias nesse período, eu convidei aqui o renomado otorrino, Dr. Eric Melo, que está aqui com a gente pela primeira vez. Doutor, bem-vindo aqui a esse espaço. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com você e espero responder as dúvidas. Vamos lá, que assim, eu preparei muitas dúvidas, vou me lembrando aí ao longo do caminho, mas com certeza nada de diferente que o senhor está acostumado a ver nesse período, o ano todo, no seu consultório, tá certo? E antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente tá como Dr. Play Saúde, nosso Instagram, @Dr. Play, e o nosso site de notícias sobre saúde, atualizado diariamente, drplay.com.br. Doutor, sei que o senhor já está aí com mais de 20 anos quase de profissão. Muita gente lhe conhece, seu consultório cheio, já fez muita coisa, continua fazendo ainda, mas eu vou aqui lhe apresentar para quem está em casa, porque muita gente é novo, está chegando por aqui agora, tá bom? Então, se eu esquecer alguma coisa, o senhor me corrija. Doutor é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, né, com residência médica em otorrinolaringologia em São Paulo, tem especialização em Rapaz, o nome aqui tá difícil, viu? Trava-língua. É quase um trava-língua. Bucofaringolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. É vocal coach pela SEV, possui doutorado em otorrino pela Faculdade de Medicina também da USP, é professor associado da Universidade Federal da Paraíba e também na Faculdade de Ciências Médicas, membro da Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia Cérvico-Facial e também faz parte do corpo editorial do Brazilian Journal Otorrinolaringologia e do Jornal da Pediatria. É muita coisa, esqueci algum ponto importante, doutor? Não. É isso mesmo. Eu sou otorrino, trabalho com otorrino geral e com especialização na área de bucofaringolaringologia, que é justamente as doenças, né, da boca, faringe e laringe. E o senhor é natural de onde? De João Pessoa. De João Pessoa. Sou natural de João Pessoa, fiz faculdade aqui em João Pessoa e depois eu fiz a minha formação médica em São Paulo. Muito bem. Voltei para João Pessoa e voltei para a faculdade também de João Pessoa. Sou professor lá da UFPB hoje. Muito bem. Então, muitos de seus colegas já passaram por aqui. O médico, na verdade, otorrino, ele é bastante importante e também tem uma área bastante abrangente, especialmente na questão de orelhas, garganta, né, e nariz. Então, eu queria que o senhor explicasse, porque muita gente também confunde essa especialização com outras especializações. Então, o que é que o otorrino, ele se aprofunda e ele faz no seu dia a dia? Tá. A otorrino é designado pelo nome, pela área de atuação. Então, oto, de ouvido, de orelha. Então, o otorrino ele trata todas as doenças da orelha, seja a parte externa, média ou interna. Então, as doenças relacionadas à alteração da função da orelha, que é a função auditiva, a função vestibular, que dá o equilíbrio da gente, e as doenças infecciosas, as otites, as famosas otites, dentre outras doenças também que podem acometer a orelha. O rino, que é o nariz, então as doenças nasais, a laringologia, que é justamente, na verdade, o termo correto era para ser otorrino-bucofaringolaringologista. Era para ser um pouquinho mesmo. mais complicado, porque na laringologia entra buco, faringo e laringe. Então, entra boca, faringe e laringe. Então, é uma especialidade que trata das vias aéreas superiores e também dos órgãos dos sentidos. É uma especialidade bem interessante, porque justamente trabalha com nossos órgãos sensoriais, o que faz a gente ouvir, entender, cheirar, sentir cheiro, sentir prazer na gustação, na alimentação, por exemplo. Então, é uma especialidade bem interessante, eu gosto. Ela tem um componente clínico de tratar as doenças clinicamente, com medicação, com terapia, e também um componente cirúrgico. Então, todas as cirurgias também dessa área, dessa região, de orelha, nariz, boca, garganta, é feita pelo otorrino. E o senhor atende nessas duas frentes, né? Tanto clínica quanto também cirúrgica no seu dia a dia. Sim, todo otorrino, por excelência, ele é clínico e também faz a parte de cirurgia. Lógico, tem pessoas que se dedicam a áreas mais específicas de otorrino, porque é uma especialidade relativamente recente e que cresceu muito nos últimos anos. Então, a gente tem áreas de atuação dentro da otorrino.
Então, tem otorrinos, por exemplo, que tratam só das doenças da orelha, que trata só de zumbido, por exemplo. Quem tem queixa de zumbido, de tontura, que é a otoneurologia. Tem áreas da otorrino que trabalham só com doenças da orelha mesmo, doenças infecciosas, perdas auditivas, com a reabilitação auditiva com uso de aparelho, de cirurgias para reabilitar a audição. Tem otorrinos que trabalham só com a parte de nariz, tanto a parte funcional do nariz, que vai tratar das doenças infecciosas, como as rinites, as sinusites, como também da parte estética, não só do nariz, como a face como um todo. E tem otorrinos que trabalham com a parte da laringe e da voz também. Trabalha com técnicas cirúrgicas que podem melhorar ou modificar a sua voz, por exemplo, que hoje é uma realidade bem interessante para a gente, né? Quando as pessoas querem aperfeiçoar, querem mudar, têm incongruência vocal, não se identificam com a voz que tem, então a gente consegue mudar esse tipo de voz, deixar uma voz mais próxima do que a pessoa quer ter, né? De padrão vocal. Então, assim, Mas chega a mudar o timbre vocal. sim, a gente consegue, hoje tem procedimentos, técnicas de reabilitação, por exemplo, com fonoterapia, e também procedimentos minimamente invasivos, como injeções ou cirurgias, que você modifica o timbre vocal. Por exemplo, as mulheres trans, às vezes elas não conseguem ter uma voz feminina só com a fonoterapia, então existem hoje cirurgias que a gente mexe na corda vocal, na laringe, e deixa essa voz mais feminina, mais aguda. Tá? Da mesma forma, os homens trans também, que querem ter uma voz mais grave, a gente consegue isso. Logicamente, a gente tem outras opções, não só cirúrgicas, né? O uso da testosterona, outros tratamentos, e a gente consegue adequar esse padrão vocal para que o paciente deseja. É uma especialidade aí que, como a gente tá vendo, né, bem crescente, e aí tem muito ainda a ser trazida à tona, né? Muitas descobertas, muitas novidades. E aí já deixa o convite para próximos assuntos a gente tá tratando sobre isso, que é super interessante e um assunto muito atual, né? Sim, com certeza. Mas aí, trazendo aqui para a realidade do nosso assunto de hoje, que a gente está aqui bem no meio do mês de junho, né? Um período que aqui para a gente é inverno, mas na verdade a gente não tem inverno, a gente pode dizer que é um período chuvoso, um período mais frio, que tem muita fumaça ainda, tem muitos fogos de artifício, e aí lá vem os problemas respiratórios, né? Que acometem crianças, jovens e adultos. Essas são os principais fatores que causam doenças respiratórias nesse período do ano, doutor? Sim, Luiz, como você pontuou bem, né? Então, nessa época aqui de pessoa a gente tem o tempo sem chuva e com chuva, né? É. Mas essa época aqui de inverno, justamente, a temperaturas mais frias, né? Temperaturas mais amenas, com chuva. Então, aumenta a circulação dos vírus. Então, é mais comum justamente as infecções virais, as infecções respiratórias. A gente tem vários vírus hoje que aumentam a circulação nesse período de inverno. E também o contato com essas substâncias irritativas, né? Que são as substâncias inaláveis irritantes. Então, a gente tem a queima da biomassa, da madeira, nas famosas fogueiras de São João, além da poluição também, que faz partículas também, que promove, né, a dispersão no ar de partículas inalatórias, que podem causar irritação, como também substâncias químicas que vêm da queima de fogos de artifício, que também tem esse potencial de irritar a via aérea e aumentar as doenças respiratórias nesse período. Então seria aí um combo poderoso, né, para lotar os consultórios, que esse período fica já são cheios, né? Mas nesse período ainda fica mais exacerbado, né? Sim, então essas doenças respiratórias nessa época, a gente tem as doenças típicas do verão, né? Que são as otites, por exemplo, quando a gente tem mais contato prolongado com a água. E no inverno, Isso já é certo, assim, janeiro o número de causas de otite a otite aumenta. aumenta. Cada período, cada estação do ano vai ter a sua maior incidência, né, de casos de infecções diárias. Então, a exposição à água, que acontece mais no verão, vai predispor a outros tipos de infecção. E no inverno, justamente, a maior circulação dos vírus respiratórios entre a gente, o vírus sincicial respiratório, que é um nome feio, mas é um dos vírus respiratórios mais comuns, como também a influenza, o vírus da influenza, que é da gripe. Então, a gente vai ter mais infecções virais, tanto de via aérea superior, que é a área que o otorrino trabalha, como também de via aérea inferior. Então, a gente também não só tem rinite, sinusite, otite, mas a gente também tem infecções pulmonares, pneumonias, né? Além da piora dos quadros de pacientes que já têm doença respiratória crônica. Então, quem já tem rinite, né, você estava comentando também Isso, do teu filho, do que meu. tem uma rinite já, então, assim, esse período é pior, porque o paciente que tem um quadro alérgico, ele tem um quadro inflamatório crônico. E ele também ele gripa com mais frequência, porque ele tem, tecnicamente, a gente sabe hoje que a inflamação da alergia, ela aumenta os receptores na mucosa para os vírus.
Então, às vezes, o paciente é alérgico, ele acha que é sempre crise de alergia, mas não é. Ele gripa, ele tem mais infecções respiratórias, resfriados e gripes do que a população que não é alérgica. Uhum. Então, tem esse combo aí. E também a exposição, né? Então, nesse período, a gente tem mais contato com mofo, por exemplo, dentro de casa. Então, a gente tem Umidade nessa. os irritantes dentro de casa e fora. Então, dentro de casa, o excesso de umidade aumenta a proliferação de fungo, que é um aeroalérgeno também bem comum, que causa sintoma respiratório, com bastante frequência em quem é alérgico. E os irritantes externos. Então, a queima da biomassa, né, da madeira, causa a dispersão no ar de partículas inalatórias. A gente tem vários tipos de partículas, né? Algumas que se depositam na via aérea superior, são as maiores, que vão causar irritação, rinite, sinusite, e as menores, que podem atingir a via aérea inferior, causar bronquite, bronquiolite e também pneumonia. Doutor, e por que, né, que as crianças costumam ser sempre as mais afetadas nesse período? Então, nesse período, geralmente as crianças são mais afetadas por vários fatores. Primeiro, por essas situações todas que elas também estão expostas, da mesma forma que o Uhum. adulto. Mas o problema é que a criança, ela tem uma anatomia diferente do adulto. Então, a via aérea da criança, ela tem um diâmetro menor. Então, você imagina que a traqueia de um adulto é isso, a traqueia da criança é muito menor. Então, qualquer quadro inflamatório que aumente a quantidade de secreção, aumente o muco, né? Aumente a quantidade de secreção mesmo, vai obstruir com mais frequência a via aérea. Então, os sintomas vão ser mais importantes na criança. A criança que faz, por exemplo, uma traqueite, ela tem uma dificuldade respiratória maior, porque a via aérea fica mais fechada do que a de um adulto. Uhum. Então, tem essa questão anatômica que diferencia e também a questão imunológica. Então, as crianças, quanto menor a criança, a gente tem aquele período de maturação do sistema imunológico. Então, a criança nasce, nos primeiros meses, ela não tem uma imunidade própria, ela vai adquirir a imunidade principalmente pelo aleitamento, né, pelo leite materno. Por isso que é importante também essas crianças, os bebês recém-nascidos, tomarem o leite materno, porque o leite materno, além da função nutricional, ela tem essa função imunológica importante para a criança, ajuda muito a prevenir otite na infância, no bebê que já acontece. E depois, a partir dos 6 meses, que a criança começa a desenvolver o seu sistema imunológico. Isso vai ocorrendo ao longo da infância. Então, ela tem um sistema imunológico mais imaturo, da mesma forma que o idoso também tem um sistema imunológico mais falho, já pelo processo da senescência, e essa questão estrutural anatômica. Então, por isso que nas crianças a gente tem mais infecções com repercussões mais importantes respiratórias. E aí, quando essas mães, né, que têm um filho acometido em casa de alguma doença, às vezes chega da escola, às vezes é numa madrugada, a criança foi dormir tudo bem e acordou no meio da madrugada assim, dessa forma, e vai para a emergência. Sei que ali, né, tem um papel importante, né, as emergências nesse sentido, mas depois muitas mães acabam também, não é nem negligenciando, né, porque sai da crise, todo mundo volta a fazer o que precisa ser feito, mas ali muitas vezes é diagnosticado uma rinite, uma sinusite, uma bronquiolite, uma asma. Como a mãe deve se preocupar? Como ela deve proceder a partir dali? Ela precisa, de fato, investigar, dar continuidade, independente desses períodos do ano, porque, como o senhor falou, né, tem essa janela aí para essas crianças se tratarem, e aí muitas vezes pode passar batido e crescer um adulto realmente com a doença crônica, né? A gente tem assim, do ponto de vista epidemiológico, é normal que uma criança tenha de 6 a 7 infecções de vias aéreas superiores durante um ano. É muito, viu? É muito. É Mas, muito. assim, infecção de vias superior, a gente fala de sintomas leves a sintomas graves. Não são infecções sempre graves, não. Então, geralmente, um quadro viral é um quadro autolimitado, que vai durar 5 a 7 dias. É aquela criança que começa a ter um sintoma de obstrução nasal, coriza, dor de garganta, lacrimejamento ocular, a voz pode ficar um pouquinho rouca, mas é um quadro que vai durar 5 a 7 dias. A maior parte das infecções virais são autolimitadas e tem uma evolução curta e benigna. Então, esses 6 a 7 episódios ao ano consideram esses quadros de leve a grave. 2% desses quadros, eles podem complicar com infecção bacteriana no episódio agudo. Então, a criança teve um resfriado desse, de repente ela evolui desfavoravelmente e faz uma sinusite bacteriana ou uma otite, tá? Então, aí a gente vai precisar tratar com antibiótico. Agora, se esse número é muito frequente, ou se a criança sempre está tendo infecções graves, ou ela fica cronicamente doente, ela tem um período de sintoma de doença, mas ela nunca fica bem 100%, ela fica sempre com um sintoma arrastado, que a gente chama um quadro crônico, aí precisa ser avaliado, investigar. Se ela tem algum fator que está propiciando
a essas infecções de repetição. Se ela tem alguma obstrução da via aérea superior, por exemplo, a criança pode ter uma hipertrofia de adenoide, que é uma amígdala. A gente tem essas, na verdade, 4 amígdalas, né? A gente tem essas duas que a gente vê quando abre a boca, que são as que a gente chama de tonsila palatina. A gente tem uma que fica atrás do nariz, que a gente chama de adenoide. Duas que ficam atrás da língua e duas que ficam por trás, por dentro, na abertura da orelha. Então, isso aí faz uma proteção da via aérea. E essas amígdalas, elas crescem, elas ficam muito grandes, causando obstrução. Então, é como se a criança tivesse uma pia com um ralo entupido. Então, a secreção que ela produz no nariz, ela não consegue drenar, porque durante o dia a gente vai deglutindo até 2 litros de muco. Então, a gente produz o muco, que é um líquido que vai lubrificar nossa mucosa, nossa via aérea, e esse líquido vai circulando. A gente tem os cílios, que são estruturas que ficam na mucosa, que vão fazendo a varredura desse muco. Então, a gente produz o muco na cavidade, essa cavidade circula o muco e ele vai para trás e a gente engole, sem perceber. Lógico que o líquido sem infecção, ele justamente vai filtrando e vai pegando essas partículas de poeira, de irritantes e também os vírus e bactérias que a gente consegue não, que a gente inala durante o dia. Então, esse muco vai sendo deglutido. Se você não consegue circular esse muco, se você tem uma obstrução, por exemplo, um adenoide, ou você tem um quadro inflamatório, como a rinite, que gera uma alteração também dessa mucosa, desse transporte mucociliar, você vai ter infecção com mais frequência. Até aproveitando esse seu gancho, é interessante porque eu lembro que antigamente as crianças eram muito mais acometidas a fazer cirurgia, né? Principalmente de amígdala, adenoide também, mas a amígdala era bem mais comum. E aí também o que a gente escuta hoje em dia, em paralelo com isso, é que hoje em dia não se faz, não é mais indicado fazer cirurgia de amígdala, fazer cirurgia de adenoide, mas vez ou outra a gente tem conhecimento que alguma criança fez. Quando chega nesse estágio é porque nenhum tratamento surtiu efeito, é realmente a indicação era cirúrgica? A gente também fala, brinca isso com o otorrino, entra a gente, né, que fala assim, Aham. antigamente espirrasse tinha que ter a amígdala. Então, se a gente Aham. pegar pessoas da geração, né, que nasceram nos anos 70, até mais 60, todo mundo é operado de amígdala, porque antigamente não tinha um critério de indicação cirúrgica como a gente tem hoje. E tomava muita Bezetacil também, né? Tinha, a Bezetacil, né, que é um antibiótico, ele ainda tem indicação, por quê? Porque é um antibiótico efetivo e é em dose única. Você garante que o paciente vai terminar o tratamento. Então tem muita indicação Tem ainda nos tempos de indicação hoje. ainda, sim. É um antibiótico que ainda tem validade, apesar de tantos anos, né, no mercado, mas ainda tem um perfil de sensibilidade que é adequado e dependendo do potencial, né, da chance que você vai ter ou não de acompanhar, da segurança que você vai ter que aquela criança vai tomar um antibiótico pelo tempo correto, porque é muito comum também a gente prescrever um antibiótico, a criança melhora, a mãe para. Só que o tempo de tratamento é importante você considerar, porque você vai erradicar aquele germe para a criança não ter uma piora dias depois, né? Então, se são 5, são 5. Se são 10, são 10. Tem que Então, cumprir. cada infecção, de acordo com o local e com a gravidade, a gente tem um tempo de tratamento. Agora, voltando ao assunto das indicações cirúrgicas. Então, hoje a gente tem 2 indicações bem importantes. Primeiro é quando essas amígdalas são aumentadas. Então, não é um aumento reacional. Se você tem uma infecção de garganta, sua amígdala aumenta. Só que quando você melhora, ela volta ao tamanho normal. Mas se ela é sempre grande, então ela vai causar obstrução. É aquela criança que não respira bem, que ronca, que baba à noite, que dorme de boca aberta. Então, essa respiração oral, se for mantida a longo prazo, vai trazer uma série de repercussões. Então, a gente sabe que a criança que não dorme bem, ela não tem um sono de qualidade, isso atrapalha a liberação dos hormônios. Então, isso atrapalha o crescimento, o desenvolvimento também intelectual da criança, o comportamento da criança também altera. Então, isso é uma indicação. E a alteração também do crescimento da face, a questão da oclusão dos dentes, que a criança vai crescer respirando errado, porque ela vai precisar respirar pela boca. Então, isso tem uma série de alterações também que a gente chama ortognáticas na face. Então, essa é uma indicação. A criança, quando tem uma amígdala grande também, ela não consegue comer bem. É aquela criança que a mãe fala, ele não come nada de panela, doutor, ele só come coisa que for rápido para engolir. A criança quer tomar mingau, vitamina por muito tempo, porque ela não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Então, isso é a principal indicação hoje. A segunda é quando tem infecções de repetição, mas aí a gente tem que ver se as infecções realmente são bacterianas. Antigamente indicava para esses quadros virais, que não vão resolver. É a famosa, a gente ouve muito isso, eu teria amígdala, agora eu faço faringite. Você faz faringite viral com ou sem amígdala, então você provavelmente tirou amígdala sem indicação, porque a cirurgia previne infecções bacterianas, que tem pus, que precisa de cirurgia para não ter, que precisa de antibiótico, desculpa, para você não ter essa de repetição. Doutor, assim, o Ministério da Saúde, né, ele sempre teve essa preocupação de estar sempre incentivando a população dessas campanhas de vacinação.
né? Principalmente agora nesse período, agora mais recentemente, final de maio, terminou a campanha, né? Não significa dizer que acabaram as vacinas, mas acabou a campanha da influenza, da Covid, principalmente para idoso, né? E para criança, que é o público-alvo. Quando esses pacientes chegam no seu consultório, também é uma preocupação do otorrino. Como é que está essa vacinação, se está em dia, se realmente é efetiva. Isso aqui a gente tem muitos mitos e verdades sobre todas as vacinas, né? Que muita gente ainda questiona bastante, mas de fato ela é importante ser renovada todos os anos para poder prevenir esses tipos também de quadros virais. Sim, é importantíssimo. Então, a gente tem as vacinas obrigatórias na infância, né? Por exemplo, mudou a história de várias doenças. A vacina, por exemplo, contra uma bactéria que é o hemófilo, diminuiu muito os casos de epiglotite, que era uma doença bem grave, aguda, que dava em criança, que é causada justamente pelo hemófilo. Então, mudou o perfil das doenças. As vacinas, elas são... A gente tem as obrigatórias, que as crianças tomam. Também tem as obrigatórias do adulto, que muita gente, muitas vezes, a gente negligencia, né? Os pais, quando as crianças ficam maiores, já para também a vacinação. A gente tem vacinas que precisam de reforço, né? E vacinas especiais, como, por exemplo, a vacina da gripe, que deve ser feita anualmente, principalmente em populações de risco, como idoso e criança que tem infecção de repetição, ou criança que tem alguma imunodeficiência, ou que tem algum fator, alguma doença crônica que pode deixar aquela... Pode fazer com que a doença evolua de uma forma mais grave. Então, a gente faz a vacina, indica a vacina sim. Agora, a vacina da gripe é esse mito que tem. Ela protege contra o vírus da influenza, que é um vírus que causa a gripe. A gripe é uma infecção de viés inferior. Então, ela vai prevenir que você tenha uma pneumonia, uma doença mais grave. Ela não previne contra os resfriados, que são essas infecções virais mais comuns. Né? Às vezes a mãe fica com raiva quando ela chega, ela fala assim, é uma virose, né? Aí é só uma virose, porque ela quer sair com a receita de antibiótico do atendimento e quer que seja resolvido rápido. Mas a virose, na maioria das vezes, esses quadros virais respiratórios são vírus benignos que a gente não faz um tratamento específico. Diferente de vírus mais graves, como por exemplo a influenza, que vai causar infecção de viés inferior, que pode causar uma pneumonia viral grave com desconforto respiratório, e a gente usa os antivirais. Por exemplo, o Tamiflu, né? Tem vários antivirais hoje que a gente vai usar, mas nesses quadros graves de via aérea inferior, principalmente. As maioria das infecções respiratórias não tem indicação de medicamento específico, mas a prevenção, como a gente vai reforçar, né? Doutor, eu sei que assim, por outro lado, né, tem uns pais que são sempre alertas e tem outros também que negligenciam mais um pouco. Mas para quem está assistindo e quer aprender aqui com o senhor, como diferenciar, por exemplo, uma gripe simples de uma gripe mais pesada que realmente precisaria ir até o consultório? Eu sei que também não é recomendado a automedicação, de chegar lá no balcão da farmácia. Eu sei que tem muita gente capacitada, tem farmacêutico capacitado para isso, mas ele hoje está ao alcance das nossas mãos. A gente chega lá, escolhe o que alguém indicou, que tomou, que se deu bem, ou faz uma ligação para alguém, e aí você pega e leva para casa sem nem saber se está tomando o medicamento correto, se pode estar mascarando também, né? Algum outro sintoma mais grave. Mas também, por outro lado, os hospitais também estão super lotados nas emergências, por conta também desse período chuvoso e com muitos resfriados. E eles também fazem esse alerta para também não lotarem os hospitais, porque é de urgência realmente para quem está em estado grave. Então, como os pais, né, podem diferenciar isso? Isso aqui dá para eu medicar em casa. Aqui eu preciso marcar uma consulta com o doutor Eric para ele avaliar melhor, com calma. Ou eu preciso levar para uma urgência. Tem mãe que de imediato já leva para urgência. Muito bem colocado, Luiz, a tua pergunta. Então, a maioria dos casos dessas infecções virais são quadros autolimitados e benignos. Então, o que vai dizer a gravidade do quadro ou não é a duração e a intensidade dos sintomas. Então, se é um quadro respiratório leve, a criança tem uma dor de garganta, uma coriza, uma tosse seca, mas que está evoluindo bem, até 5 dias de doença, geralmente ela vai começar a melhorar. Então, geralmente é um quadro leve, benigno, que você consegue tratar com medidas gerais. Boa hidratação, repouso, sono, lavagem nasal, nebulização com soro fisiológico e sintomático, como a gente chama, usar um analgésico, antitérmico. Agora, os sinais de alerta são se a criança tem sintomas mais intensos, se ela tem um quadro que está se arrastando por mais tempo, então a criança está evoluindo desfavoravelmente, a gente chama o que ela pode ter uma dupla piora. Ela começou, melhorou um pouco e depois piorou depois do 5º dia. Voltou a ter febre, voltou a ter sintoma mais importante. Então, a dupla piora, o duplo pico. Então, isso é um sinal de alerta também.
a intensidade dos sintomas e também se há algum grau de desconforto respiratório, ou seja, dificuldade para respirar. Então, se é uma criança pequenininha, ela também tem a alteração da ingesta, a criança que para de se hidratar, não consegue mais beber água, ela para de se alimentar, fica extremamente irritável, com um choro desmotivado, a gente está falando de bebês, né, pequenininhos, e é um sinal de alerta. Crianças maiores começam a referir o desconforto maior, e quando ela mostra sinais que ela está tendo dificuldade, que ela está obstruída, com dificuldade para respirar, por exemplo, a criança começa a fazer movimentos respiratórios que chamam a atenção, batimento de aleta nasal, ela respira com dificuldade, o nariz, a gente começa a ver o nariz se movimentar, tiragem intercostal, que é quando ela começa a respirar com dificuldade, a gente vê a fúrcula aumentando e baixando, tiragem intercostal, que a gente vê a musculatura das costelas se contraindo por uma dificuldade respiratória É maior. um super esforço. Abdominal, um esforço respiratório. A criança começa a ter esses sinais também de obstrução, fazendo ruído, estridor, né, que é esse ruído de obstrução alta, ou chiado mesmo por obstrução de viária inferior, que a gente tem no quadro de asma, por exemplo. A alteração da coloração, ficando cianótica, com febre mais alta, né? Febre alta também é um critério de gravidade. Então, se ela tem algum desses sinais, ou se o quadro está mais arrastado ou mais intenso que o habitual, aí ela tem que ser avaliada. E no hospital, às vezes, sem indicação, você não está com um quadro tão grave, mas você pode pegar um quadro grave, que lá você está tendo várias pessoas, né? Com vírus que estão circulando também naquele ambiente. E se for um quadro mais leve, você marca uma consulta no consultório, principalmente se for um sintoma mais arrastado, que a gente pode avaliar uma infecção bacteriana, que pode ser um complicador da infecção viral, que faz esses quadros se arrastarem mais. Então, de repente, a criança começa com resfriado e ela vai evoluir para uma sinusite bacteriana. Então, o quadro só vai melhorar se usar antibiótico. Então, se for um quadro arrastado, com mais sintomas, mas sem muita gravidade respiratória, ela vai no consultório. Se tiver qualquer sinal de desconforto respiratório desse que eu falei, aí sim, é uma urgência ou uma emergência, né? Ela tem que ir para o pronto-socorro. No caso dos adultos e idosos, né? Os cuidados são similares também ao cuidado da criança, por exemplo, adulto, idoso, é preciso também estar fazendo uma lavagem nasal, são as mesmas recomendações e até pegando o gancho da criança, lavagem nasal é só para esse período de crise ou ela tem que estar rotineiramente, todos os dias, estar ali, ao acordar, ao dormir, os pais precisam fazer? Tá, então vamos lá. As medidas de proteção que a gente pode ter, né, para evitar esses quadros nesse período, elas são muito parecidas para a criança, para o adulto ou para o Pro idoso. idoso. Então, primeiro a gente tem que ter, né, evitar locais com muita aglomeração. Então, você vai evitar lugares nessa época que, como a gente tem uma maior circulação de vírus, então ambientes com com muitas pessoas, isso vai favorecer você respirar ou ser infectado por um vírus respiratório, principalmente quem tem doença crônica, né? O uso de máscaras, se você tiver sintomático, para você não espalhar para o outro, né? Um cuidado de se preocupar com o outro também. Inclusive, essa educação as pessoas até absorveram mais depois da pandemia, né? Foi um fator que mudou, né? Essa educação, essa etiqueta respiratória que a gente chama. Etiqueta respiratória, Etiqueta eu gostei. que é você usar máscara, se você tiver sintoma respiratório, para evitar o outro. Proteger a via aérea quando você vai tossir ou vai espirrar. Então, né, você virar a mão, você virar a cabeça, colocar a mão, e depois a higiene das mãos é importantíssima, porque geralmente, se você tiver gripado aqui, a gente está conversando, você está respirando, você está espirrando, às vezes tossindo, os vírus estão aqui pela mesa. Eu coloco a minha mão, eu pego e depois eu coloco a minha mão na boca. Então, o contágio não dá só pelo ar, mas também pelo contato das mãos. Então, lavar as mãos é importantíssimo nesse período e lavar a mucosa, porque você vai remover os vírus que possam se aderir lá. Então, a lavagem nasal é importante nos casos agudos do sintoma. No momento, a gente faz com mais frequência, com mais intensidade. E se você tiver uma doença crônica, por exemplo, uma rinite, uma outra causa de obstrução crônica, a gente pode manter a lavagem também depois como tratamento, tá? Aí lavagem seria só a gente poderia fazer outro podcast só sobre isso. Só Com que lavar, como lavar. Então, assim, não existe a melhor técnica. Vai ter a técnica que tem você vários consegue usar. equipamentos hoje em dia. Vários dispositivos hoje. A gente tem os sprays, tem o jato contínuo, tem os dispositivos de lavagem, as garrafinhas, né? As Vamos fazer um squeezes, podcast só sobre isso, viu? Porque aí a gente pode fazer. até espalhar aqui, Espalhar, mostrar mostrar tudo. todos os dispositivos que a gente tem, que vão ser usados de acordo com a gravidade também, mas o importante é que ela seja feita. E a forma de preparar o líquido que você vai lavar o nariz, você pode lavar o líquido com a solução isotônica, que é o soro fisiológico, a gente pode colocar uma solução hipertônica, tem soro caseiro, então a gente tem várias opções Não com hoje. água, né? Com água, Água não. nunca. A água é uma solução hipotônica, então se você colocar água no nariz vai arder.
né? Uhum. Porque ela vai desidratar a sua mucosa, ela vai puxar o sal do nariz. Então, a solução básica é sempre a fisiológica. A partir daí, você pode adicionar até mais sal, chegar na concentração de 2, 3%. Mas aí a gente deixa para um outro momento. E até aproveitando também, em relação aos cuidados em casa, né? Porque aí, dentro do consultório, o doutor vai passar todas as recomendações, dependendo do que seja ali a patologia, como ela deve fazer, mas em casa também pode ter um ambiente favorável ou desfavorável para continuar esse tratamento e ele ser assertivo e eficaz. Então, Tá. quais são esses cuidados que o senhor sempre recomenda também para esses pacientes ou para esses pais de pacientes seguirem o tratamento em casa? Então, se for infecção respiratória normal, por exemplo, isolamento, né, para não ter o contágio dos outros membros da família, lavagem das mãos, usar a máscara quando você está nos ambientes comuns que a família vai se encontrar, nas refeições. E se for um paciente alérgico, ter os cuidados da alergia. Então, nessa época, como eu falei, aumenta muito o mofo, então você tem sempre que lavar as roupas, os lençóis de cama, as roupas que são guardadas, que você vai usar depois de um período que está Lençol, guardada, lençol, toalha, o quê? Uma vez por semana ou até menos? Depende da gravidade. Pacientes que são alérgicos mesmo, o ideal é trocar lençol de cama a cada duas vezes por semana. Por quê? Porque justamente nos locais que a gente fica deitado mais tempo, você acumula resto de pele, descamação, e é no lugar onde vai haver a proliferação dos ácaros, que são um dos principais alérgenos da poeira domiciliar. Então, o ácaro é um bichinho que é microscópico e que ele se alimenta de resto de pele, e ele gosta de lugar úmido e escuro. Então, o travesseiro é o lugar perfeito. Então, a gente tem alguns cuidados, como o uso de capa, principalmente no travesseiro, quando você fica mais tempo em contato com o nariz, você respira mais. Também tem capa de colchão, dependendo da gravidade, né, do paciente. Hoje, essas capas são de tecido de algodão, não são tecidos emplastificados, como era antigamente, que era desconfortável de usar. Então, hoje mudou muito isso. Tem outros cuidados em relação à higiene dos alérgenos, né, do ácaro, como fazer a limpeza, evitar objetos que acumulem pó no quarto, não pode ter muita almofada, muita cortina, muito tapete no quarto alérgico, muito livro, tá? Então, assim, tem que ser um quarto bem clean, que facilita a limpeza. Ventilador e ar-condicionado são vilões, porque assim, tem gente que diz que um é bom, que o outro é ruim, aí liga os dois, desliga os dois. Não, dá só uma esfriadinha de madrugada, desliga, abre a janela, a pessoa não sabe o que fazer. O ventilador, de uma forma geral, ele é pior, porque ele circula, ele suspende mais a poeira no ar. Então, ele tem um efeito mais deletério. Principalmente o ventilador que não é limpo. Então, a gente vê muito isso. O ventilador, eu não sei porque eu estou ruim. Quando você vai ver o ventilador do paciente, é todo cheio de poeira, Terrível. que já ele está jogando no nariz. O ar-condicionado, da forma geral, ele é melhor. Só que o ar seco e frio, ele resseca também o nariz. Então, ele deixa o nariz também ruim no paciente, principalmente que for alérgico. E, logicamente, considerando o ar-condicionado com boa manutenção. Então, a gente faz a manutenção com a limpeza do filtro, com a remoção do mofo também, que acontece no dreno. Então, tem que ter uma manutenção bem feita. O quarto tem que ser arejado durante o dia, levar sol, que também controla a proliferação de ácaro, e a limpeza com produtos que a gente pode indicar também para remover os ácaros com mais facilidade. Eu estou até aproveitando também esse período que muita gente, né, ou já está viajando, ou está prestes a viajar para sua casa no interior, vai para uma outra capital, enfim, visitar parentes. E aí, aquelas pessoas que já têm uma doença respiratória crônica, o que fazer? Vai levar a farmácia no carro da criança, do idoso. Tem algum kit sobrevivência que não pode faltar na mala dessas pessoas que já têm doenças crônicas respiratórias? Então, geralmente, quem já tem doença crônica respiratória já tem sua medicação. Então, dependendo da gravidade do quadro, a gente tem aquelas medicações de manutenção e as medicações que você deixa para a crise. Por exemplo, para quem tem rinite alérgica. Então, geralmente, a limpeza nasal é sempre, né? Na medicina não existe nada que a gente fala assim, é para a vida toda. Mas eu brinco, eu falo assim, até hoje, onde a gente sabe é para a vida toda. Pode daqui a algum tempo não sei mais. Mas a limpeza é importante. Por quê? Porque por mais cuidado que você tenha, você vai inalar poeira. Então, você vai entrar num ambiente que você tem um ar-condicionado, que você não sabe se está limpo ou se não está. Então, quando você lava com o nariz, você ajuda a remover essas poeiras, essas partículas que estão depositadas. Se ele tiver uma rinite crônica, ele pode fazer uso crônico de um corticoide nasal, então ele leva. Se ele tiver uma asma também, ele pode usar um corticoide nasal ou um bronquilatador junto com o corticoide de uso contínuo. E para uma emergência, medicações sintomáticas, para febre, analgésico, antitérmico, que o paciente for acostumado a usar, soro para lavar bastante o nariz, se for possível, se o paciente também tiver uma doença crônica, um nebulizador, que ajuda também na hidratação, né? E essas medicações sintomáticas mais agudas, por exemplo, a gente tem os descongestionantes nasais,
os broncodilatadores, elas são medicações que têm bastante efeito colateral. Como você falou, às vezes o paciente tem acesso realmente na farmácia, ele chega lá, ele pede um medicamento e ele tem uma contraindicação para aquele medicamento formal. Por exemplo, o paciente tem um glaucoma ou ele tem uma hipertrofia de próstata. Se ele usa o medicamento vasoconstritor, esses medicamentos que vão murchar, né, abrir o nariz, a gente tem ele em gotinha, que muitos gostam de usar, e também tem ele oral de tomar, que geralmente esses antigripais têm descongestionante junto na fórmula, esses que a gente tem na farmácia normal. Então, eles podem descompensar um quadro de glaucoma, piorar a retenção prostática. Em crianças pequenas, eles podem ter um efeito que a gente chama paradoxal. Então, a criança pode ficar extremamente agitada, pode ficar sonolenta, pode ter taquicardia, arritmia cardíaca. Então, não existe como a gente orientar o uso sem prescrição desses medicamentos. Sem ter essa mínima anamnese, né, em consultório. E aí é muito importante porque eu acredito, não sei se é algo cultural, doutor, mas muita gente deve procurar o otorrino nos momentos de crise, né? Quando algum problema ataca. Então, não sei se isso vem mudando, mas assim, muita gente tem seu ginecologista, né? Seu urologista, seu cardiologista, mas está mudando essa cultura de todo mundo também ter o seu otorrino, de frequentar regularmente, de fazer um check-up, se existe algum check-up específico também, para dizer, tá tudo bem, pode continuar. E assim, evitar com que essas pessoas só procurem o profissional específico, o otorrino, nas emergências, nas crises. Então, na verdade, a maioria dessas doenças agudas da otorrino podem ser tratadas, né, pelo clínico ou pelo pediatra, até no pronto atendimento. Agora, o otorrino ele precisa ser solicitado quando essa criança ou esse paciente ele tem infecções mais graves, que podem ter complicações. Então, você fala assim, uma sinusite na criança é bobeira, mas a criança pode fazer um abscesso cerebral, uma meningite, tá? Num quadro agudo, único. Então, se tem sinal de complicação, uma doença mais grave, o otorrino deve ser acionado. Se você tem um quadro recorrente, então, meu filho sempre está tendo infecção. Todo São João, quando a gente viaja, ele adoece. Então, precisa de uma avaliação também, esses quadros. Mudou o clima, adoeceu. Mudou o clima, adoeceu. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser investigada. Então, se for um quadro crônico ou recorrente, precisa de uma avaliação também do otorrino. Aí é interessante. Ou se você tem alguma queixa específica, né? Então, se você tem alguma alteração desses órgãos, alguma alteração auditiva, zumbido, perda de audição, às vezes a surdez nesse período, a gente está falando muito em viária superior, mas a gente está falando da época de São João também aqui para a gente, né? Então, essa fumaça de fogueira, ela causa sintoma respiratório, os fogos de artifício também, e as bombinhas, né, de São João, elas também podem alterar a audição. Então, o paciente ele pode ter uma perda auditiva aguda, e às vezes intensa por uma explosão, por um fogo de artifício. Trazendo até uma referência que o senhor já falou hoje, que, por exemplo, voltando para o universo infantil, que as crianças, né, dentro de período de 1 ano, pode ter até 7, 6 infecções virais. Isso é muito comum, né? Quem é pai, visitar, chegar lá na escola do seu filho, chega na salinha, sempre tem alguém com resfriado, com fungado, nariz escorrendo, sempre tem alguma coisa nesse sentido. Eu, particularmente, sou muito consciente em relação a isso. Quando meu filho está doente, eu afasto imediatamente depois que ele vai visitar o médico, mas eu afasto imediatamente e eu só levo de volta quando ele realmente está 100%. 5 dias depois, é 1 semana em casa. Mas o que é que eu percebo? Que esse cuidado, não estou querendo aqui dizer que eu sou referência, mas eu acho que deveria ser um cuidado que os pais deveriam ter também. Mas aí fica a dúvida, será que depois que essa criança está medicada, o pai pode liberar para a escola? Eu sei que tem várias realidades, que os pais não podem deixar essa criança em casa, não tem com quem deixar muitas vezes, mas o ideal quando tem esses tratamentos, principalmente de resfriado, é só mandar a criança de volta para a escola quando ela está 100% ou começou a medicação ali no 2º, 3º dia, já está levemente melhor, pode mandar que ela não vai contaminar ninguém. Não, então, ele tem um período de contaminação, né? Um dos critérios importantes é a ausência de febre. A criança tem que estar pelo menos 48 horas, 24, 48 horas sem febre. Porque até quando ela está transmitindo o vírus, a gente não tem essa certeza. Porque a gente não faz swab para ficar avaliando se a criança ainda tem uma carga viral alta ou não na via aérea. Mas, geralmente, após a melhora completa, como você falou. Então, recomendado é 5 a 7 dias, que é o período de evolução do próprio vírus. A criança vai estar com a carga viral baixa, não vai transmitir.
Às vezes o pai é assim, não, eu vou levar agora. Mas ele está fazendo um ciclo vicioso, né? A criança está ainda transmitindo, melhora, mas aí passa para o coleguinha passa para o outro e volta para o filho dele Daqui a também. pouco tá a turma inteira em Turma casa. inteira, e é muito comum, a criança está super bem, quando vai para a escola, a criança é um bebê super saudável, nunca teve infecção, vai para a escola, aumenta o contato, né? Então começa a surgir as infecções, Uhum. principalmente em escola. E tem casos de criança que faz otite grave de repetição que a gente orienta a tirar da escola. Criança pequenininha, que ainda não está no ciclo escolar convencional, né? Ainda está no pré-escolar, no maternal. Por quê? Porque o contato está sendo um fator agravante. Uhum. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Em relação também a quem faz uso, que o senhor até citou aqui rapidamente, aqueles spray nasais pequenininhos, que são viciantes, e muita gente não vive sem. Conheço gente até que chega na farmácia e compra de caixas, sabe? Mas assim, nunca nem teve o cuidado também de procurar um otorrino. Não sei se o senhor já recebeu esse tipo de paciente que desdobrou para outros problemas mais graves, né, por conta do uso em excesso. Até que ponto se pode usar esses descongestionantes nasais Isso é todo dia, né? todo Todo dia? dia. Você Nossa falou assim, Senhora. eu até, quando você perguntou do kit, eu ia até falar, tem paciente que coloca o vasoconstritor no kit, mas não é, isso aí tem o tempo todo. Tem paciente que tem, cada ambiente da casa, ele tem um. Ele tem Meu Deus. uma gotinha no quarto ou na sala para não faltar. No carro. No carro, Todo. o que é que acontece? O vasoconstritor, ele tem sua indicação, tanto é que é uma medicação que existe na farmácia para ser prescrita. Então, Uhum. ele tem um efeito muito bom quando você tem um quadro viral, por exemplo, e que você vai usar até 5 a 7 dias, vamos dizer que é o limite de segurança na maior parte dos trabalhos. O que é que esse medicamento causa? Quando você pinga no nariz, ele murcha seu nariz, para justamente abrir e você respirar melhor. Só Uhum. que ele tem um efeito que vai durar algumas horas. Quando passa o efeito, o próprio organismo, como ficou sem sangue, né, porque ficou com o tecido isquemiado, ele dilata para circular e melhorar a perfusão das conchas, Uhum. que é o órgão dentro do nariz que aumenta e diminui o tamanho para regular o fluxo de ar. Então, se ele ficou esquemiado, murcha, como um dedo que você aperta e fica sem sangue, quando você solta fica bem vermelho. Então, ele fica mais entupido. Isso é o que a gente chama de efeito rebote. Então, quando Uhum. você pinga, você melhora, aí depois você piora de novo. Então, você volta a usar. E é um dos remédios, é o segundo remédio mais viciante do mundo, tá? Nossa. É o vasoconstritor. E ele tem efeito, apesar de ser pingado na mucosa, mas ele é absorvido e vai para o sangue. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente para criança pequena e idoso, ou paciente que tem alguma doença cardíaca, por exemplo. Porque ele vai ser absorvido e ele tem efeito colateral. Aumenta a pressão intraocular, arritmia cardíaca, taquicardia. E por que o paciente fica usando sem parar? Porque ou ele faz uma rinite medicamentosa, que é esse efeito rebote, se ele faz um uso prolongado, acima de 7 dias, ou ele Uhum. tem algum fator que gera obstrução, então ele usa o vasoconstritor para melhorar, mas ele não trata a causa base da obstrução. Então o Uhum. paciente pode ter alguma alteração anatômica, um desvio de septo, ou ele tem uma rinite crônica, uma rinite alérgica, que na verdade é a causa da obstrução dele. Então, se ele não tratar a causa, ele vai usar o medicamento sem controle, vai ter chance de efeito colateral e vai ter esse efeito rebote que vai causar essa dependência. Doutor, a gente está aqui se aproximando do fim, mas eu queria que o senhor deixasse até também uma mensagem para quem está nos assistindo e quer aproveitar as festas, as viagens. Vai vir um período de férias também logo em seguida, né, no mês de julho, férias escolares, mas sem comprometer aí esse período festivo, sem perder as férias também, aproveitar com segurança. Quais são as indicações, as orientações básicas que o senhor tem para deixar para essas pessoas? Então, nesse período, né, a gente falou das recomendações gerais. Então, se você tiver um quadro respiratório agudo, você vai fazer essa etiqueta respiratória, evitar que você dissemine esse vírus. E se você não quer ser infectado por vírus, então evitar lugares com muita aglomeração de pessoas. Nessa época também é muito comum a gente ter essa exposição a fogos, a fogueira. Então, você escolher um lugar mais afastado para você ter menos contato com essas partículas que vão ser Uhum. inaladas. Ter bons hábitos de higiene, lavar as mãos com frequência, ingerir bastante líquido, porque a água também hidrata, fluidifica a secreção, tem um efeito também. Uma dieta bem balanceada, com vitaminas, com nutrientes, um bom sono. O sono também ajuda a restaurar a nossa imunidade. Então, são cuidados gerais, de uma forma geral, com o estado da saúde, que vai deixar você mais forte para você ter menos possibilidade de adoecer e de ter um quadro respiratório grave.
Até também para quem vai, por exemplo, para o exterior, né? Que a gente sabe que o acesso até à saúde é até um pouco mais difícil. O ideal seria antes procurar um otorrino para ele fazer prescrição, não que vá usar, mas de prevenção para essa pessoa comprar esses medicamentos e levar já imunido. Sim, hoje é muito comum isso também. Às vezes o paciente no exterior ele não tem acesso como aqui no Brasil, né, à rede pública, nem à rede privada. Não é tão fácil, por exemplo, para um paciente que mora fora procurar um otorrino diretamente, por exemplo. Então, mesmo que ele queira, consiga pagar, mas lá o sistema é diferente. Então, muitas vezes o brasileiro, quando está viajando, acaba acionando o seguro, então depende desse chamado para entrar nessa malha de assistência fora. Então, se você tem uma doença crônica, principalmente, se você tem uma rinite, se você tem uma sinusite crônica, uma doença pulmonar crônica, é importante que você vá para o seu médico, para além daquela manutenção da medicação que você já usa de manutenção do quadro, você está preparado para uma complicação. Então, levar outras medicações que podem ser sugeridas de acordo com o seu quadro, para que você já tenha à disposição se você precisar usar. Doutor, e onde ele achar, né? Porque depois dessa aula, dessas orientações, uma super consulta aqui de 1 hora quase, né? Que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Lhe agradeço. Sei que seu consultório deve estar cheio, mas é um momento importante também de educação, né? Para as pessoas, porque informação direto da fonte, informação nunca é demais. Então, as pessoas precisam se informar, né? É melhor prevenir do que realmente remediar, mas onde ele achar, suas redes sociais, como é que faz para achar Dr. Eric Mello? Ô, Luiz, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar com você aqui. Eu atendo no consultório, na clínica de otorrino, no Ecomedical, no 13º andar, atendo todos os dias. Na segunda-feira eu atendo na unidade do Bessa da clínica. Eu tenho um Instagram também e o telefone da clínica eu posso deixar para vocês. O telefone da clínica é o 3022-4250 para agendamento. E o meu Instagram é doutor.ericmelo. E o senhor é super acessível lá. Tira algumas dúvidas também lá. Sim, converso muito com os pacientes. Lógico, na limitação do que a gente pode fazer por esse atendimento, né? Às vezes o paciente ele quer uma orientação por WhatsApp ou por Instagram, mas ali não é uma consulta, porque a gente tem hoje já a instituição da consulta online, né, que é uma realidade, o teleatendimento, mas por WhatsApp, por essas mídias informais, a gente faz uma orientação. Lógico, se você já conhece o paciente, você já sabe do histórico dele, é mais fácil até de você orientar. Mas a gente faz orientações gerais de saúde com segurança que pode ser feita por essa via. Doutor, muito obrigada. Olha, a Dr. Play está aqui de portas abertas. Quando quiser vir, o senhor já deu até uma deixa aqui para o próximo assunto, que seria essa lavagem nasal, que assim como eu que sou mãe, muitas pessoas com certeza devem ter muitas dúvidas sobre como lavar corretamente o nariz, enfim, que previne tantas outras doenças também, né? Sim, é uma coisa fácil, barata e efetiva. E aí, doutor, fique à vontade. Então, lhe espero aqui no retorno. Muito obrigada. Boas festas também de São João. Boas férias, obrigado. Estou à disposição. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição do Dr. Play Podcast. Hoje a gente falou sobre doenças respiratórias com o Dr. Eric Mello. Até lá.